Gente, então vamos conversar sobre esse livro aqui. A gente já falou bastante sobre a queda, né? Era o papo que eu queria falar com vocês depois que a gente fez aquela série de vídeos sobre 1 Timóteo 2,12. Só recapitulando aqui, eu acho que é um texto muito importante, muito essencial pra gente hoje, já que a gente tá tendo muitos movimentos estranhos por aí, né, que dizem que a gente tem que atualizar a Bíblia, que a gente tem que contextualizar para nossa cultura, para o nosso tempo. Como assim se a palavra de Deus é eterna? Como assim se o Deus da palavra é eterno? E como assim se a Bíblia não é um livro de literatura intelectual apenas, mas ela é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre, que transforma os nossos corações? Então, muito estranho esse papo, né, gente? Mas é só pra gente entender que alguns textos, por mais que a gente não entenda a princípio, nós que devemos nos moldar a palavra de Deus e nunca Deus a nós. Nós que devemos usar a nossa mente que Deus nos deu para estudar, para meditar, para compreender a vontade boa, perfeita e agradável dele, para nos moldarmos aquilo que ele estabeleceu e não Deus que se molda a nós, né, gente? A gente sabe que é assim que funciona. Nesse mundo que jaz o maligno, que odeia Deus, que odeia sua palavra, nós sempre vamos encontrar pessoas que guerreiam contra Deus, negando sua palavra, negando suas verdades, mas nós que estamos sendo santificados justamente por essa palavra maravilhosa, devemos batalhar pela verdade, né? A Igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade, né? Como está escrito. Então nós sempre batalhamos pela verdade e buscamos nos moldar aquilo que está escrito, que não é cultural, que não é histórico, mas é a palavra de Deus. Então, já que a gente já falou um pouco sobre a queda, como afeta a nós, mulheres, né? Eu achei viável, né? Agora a gente vai começar alguns vídeos aleatórios com temas que eu acho essencial para o momento, para o tempo, mas a gente sempre vai tá batendo na tecla nesses assuntos, porque eu acho que é a base da nossa conversa aqui, né, no YouTube, está sendo a base da nossa conversa aqui, é entender a queda, é entender como devemos nos portar, principalmente na igreja, mas também na sociedade e na nossa casa, né? A gente sabe que aquilo que a gente faz em casa é o reflexo daquilo que a gente faz na igreja, né? Na comunhão dos santos. Então, vão ser a partir de agora vídeos aleatórios, mas sempre pensando nisso, né? De como a queda nos afeta, como nós devemos buscar ser santificados, o que pecados e suas consequências causaram, afetaram ao longo da história. E então a partir de agora a gente vai estar sempre falando sobre fatos aleatórios, mas que são tão importantes quanto nos primeiros vídeos que a gente gravou aí. Então, foi só para dar uma introduçãozinha, mas hoje a gente vai falar sobre este livro aqui. Vou dar uma resenha breve, eu espero que seja breve, até porque eu li esse livro há 6 anos atrás, mais ou menos. Então, eu reli esses dias apenas alguns capítulos, alguns trechos, só para dar um contexto aqui de eu conseguir passar para vocês, né? Um pouco sobre, mas é mais enfim, é isso aí. Então, falando sobre esse livro aqui, gente, por que eu decidi falar sobre ele? Eu tava estudando, eu falei nos vídeos anteriores aí, mas vamos recapitular de novo aqui. Eu tava estudando sobre o sufrágio feminino há uns 2 semanas atrás. E aí eu me deparei com um fato muito intrigante, que é o quê? O sufrágio feminino, primeira reunião do movimento feminista foi feito lá nos anos de 1800 e bolinha, século XIX, e foram 2 reuniões a princípio, né? Uma na Inglaterra e a outra nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Enfim, e a primeira reunião foi feita numa reunião de mulheres na igreja metodista. E aí, quando eu vi esse fato, a igreja metodista, uma reunião de mulheres, aí eu me lembrei desse livro aqui,
que eu tinha lido há 5, 6 anos atrás. Eu falei, que interessante. E aí a gente vai conversando o porquê que eu achei interessante, né? Então já vamos começar a resenhar aqui. Quando eu li esse livro, eu me deparei com um fato um pouco intrigante. Eu tinha uma admiração muito grande por Susan Wesley, pelas histórias que eu tinha ouvido falar dela. E aí agora vai ser polêmica aqui, né? A polêmica, porque tudo aquilo que a gente fala, que questiona algumas coisas, vira polêmica, né? A gente não pode nem ter opinião mais, tudo é polêmica. Mas enfim, quando eu me deparei com esse fato do sufrágio feminino, que foi feito ali, o primeiro movimento feminista feito na igreja metodista, eu lembrei desse livro porque quando eu li, mesmo tendo uma admiração muito grande por Susan Wesley, ela teve e isso a gente já pode levar pra gente, né? Essa foi uma parte boa dela, né? Que a gente pode levar pra gente. Ela foi uma mulher que ela soube criar muito bem os seus filhos, né? Se você nunca ouviu falar sobre ela, com certeza você conhece os filhos dela, que foram John Wesley e Charles Wesley, né? Ali os pais, né, do movimento metodista. Mas claro que Susan Wesley teve uma total importância. E se você for ler esse livro aqui, bibliografia dela, você vai ver que o movimento metodista é Susan Wesley. Não John Wesley, Charles Wesley foi apenas ali a ponta do iceberg, né? O fundamento é Susan Wesley. E, enfim, eu comecei a ler esse livro, né? Eu falei pra você escolher um tempinho já. Mas quando eu li, algumas admirações que eu tinha tido por ela, a princípio, começaram meio que ser derrubadas, assim, né? Por quê? Porque eu entendo, sim, que a maternidade, ela é a principal função de uma mulher. Uma mulher que ela é bíblica, que ela é cristocêntrica, que ela recebeu Jesus como Salvador, ela vai ter como seu principal alvo a maternidade. E aí eu já ouvi algumas pessoas falarem que isso é uma coisa mais focada no Antigo Testamento, porque viria ali o Messias, e no Novo Testamento é diferente, mas eu não acredito que seja diferente, porque a gente leu, né, a gente viu aí os vídeos passados falando sobre Timóteo, 1 Timóteo 2,15, fala, né, a conclusão, né, quando Paulo fala, né, não permito que mulher fale na igreja tal, nesse sentido mais de usar de autoridade de homem, né, no verso 15 ele fala, salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, né, então não que uma mulher que tenha que ter filhos para ser salva, mas se ela é salva, a evidência, os frutos que ela vai produzir a partir daí vai ser o quê? Ela vai ser uma mulher maternal, ela vai amar os seus filhos, ela vai amar a sua família, isso é uma evidência. Então, eu vejo, a princípio eu vi isso na Susan Wesley, né? Ela criou seus filhos muito bem, assim, disciplinadíssimos, eles aprendiam a ler e escrever com 3 aninhos de idade. Ela diz aqui, né, aqui na bibliografia dela, fala que quando eles começavam a falar as primeiras palavrinhas, ela já ensinava eles a orar, então eles ali com um aninho e meio, eles já sabiam orar. Ela era uma pessoa extremamente metódica, né, que metodista vem disso, né, de ser metódico, né. E se você for ver o filme de John Wesley, você vai ver que ele é uma pessoa metódica, porque ele aprendeu com a mãe dele. Então ele fala, né, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para lazer, porque é uma pessoa metódica. Então metodismo vem disso, de ser metódico, né? Então, assim, a princípio, como mãe, ela é uma mulher, assim, exemplar. Então, se você quer um exemplo de uma mãe que realmente se dedicou um tempo integral aos seus filhos, Susan Wesley é um exemplo desses, né? A princípio, sim. Mas aí vamos agora nos contras, né? Porque o pós dela, eu acho que é só esse mesmo. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, ela tinha uma mente, um crânio maravilhoso. E a princípio ela foi uma mãe muito boa, né? Assim, vendo o comecinho da história dela. Só antes de eu dar continuidade aqui, para vocês saberem, esse livro, ele foi escrito por um pastor metodista. Aqui no finalzinho, aqui na capa, né, vai falar que ele é professor, diretor e professor da história da igreja e da história do protestantismo do Brasil e da história do movimento wesleyano e metodista. Então, ele é um pastor metodista, então você pensa, se ele é pastor metodista, ele vai meio que puxar a sardinha pro lado dele, né?
Então, assim, ele não fez esse livro na intenção de criticar a Susan Wesley. Ele não fez no sentido de querer queimar o filme dela, porque justamente ele é um pastor metodista, então a ideia realmente era só contar a história dela. Então esse livro aqui é um livro histórico, tá, gente? Não é um livro de teoria da conspiração, nada disso, até porque o que ele fala de Susan Wesley aqui são coisas muito boas. O que eu estou passando para vocês é a minha opinião sobre o que eu li aqui, né? Então é aquilo baseado na convicção que eu já tenho da minha fé, né? Então, baseado na minha convicção de fé, foi que eu estou passando para vocês aqui o que eu aprendi desse livro. Mas em nenhum momento ele quer criticar Susan Wesley, ele quer falar mal de Susan, muito pelo contrário, ele realmente engrandece ela como uma mulher, realmente uma mulher de Deus. E aí no finalzinho aqui, na metade do livro para frente, você vai ver vários textos, deixa eu ver se eu abro aqui uma parte, que são cartas. No meio do livro pro final são cartas dela, foram traduzidas por português. Aqui, ó, 24 de julho de 1732, não sei se vai dar pra ver aí. Ela fala querido filho, em alguns momentos ela cita querido Jack, que era o apelido que ela dava para John, né, para John Wesley, querido Jack. E então isso aqui é um livro histórico, é um documento histórico, porque foram cartas de Susan Wesley para John Wesley que foram encontrados ali em 1900 e alguma coisa, e que foram traduzidas aqui para o português, para nossa língua portuguesa. Então, aqui é apenas o que eu estou falando aqui é o que eu entendi do que eu li nesse livro, né? Então, continuando. Então, os contras. Agora vamos para os contras, que eu acho importante. Por quê? Porque justamente foi na igreja metodista que se teve o primeiro movimento feminista da história, né? Então nós temos aí 2 séculos de movimento feminista. Começou no século XIX, no finalzinho do século XIX, e 1848, para ser mais preciso. E junto com esse livro, eu tava lendo, eu tô terminando ainda de ler, não concluí, mas sobre o sufrágio feminino eu já concluí nesse capítulo. Eu tô lendo o livro também Marxismo e Feminismo, de Ana Campagnolo, em parceria com o Brasil Paralelo. Então aqui é a história do metodismo e de Susan Wesley. Marxismo e Feminismo, de Ana Campagnolo, a história do movimento feminista, como tudo começou e onde começou, como começou, e enfim, né? Eu apenas juntei esses 2 livros porque eles têm uma coisa em comum, que é a Igreja Metodista. Enfim, então continuando os contras, eu separei aqui algumas páginas para ler com vocês e pra gente meditar junto. Por quê? Primeiramente, eu vou falar sobre a minha fé. Eu sou calvinista, eu creio que a doutrina reformada ela é bíblica, totalmente bíblica, teocêntrica, cristocêntrica, é a palavra de Deus. Na verdade, a gente fala calvinismo só para meio que dar um norte ali sobre a sua fé, né? Mas é Bíblia, né, gente? Bíblia. Você lê Bíblia, você vai ver ali, né? As pessoas falam um pouco do apóstolo Paulo, mas nem apóstolo Paulo, vamos para Jesus mesmo. João capítulo 8, Jesus fala ali que nós nascemos escravos, né? Ele fala ali para os fariseus que pensavam que eram algumas coisas que eles estavam escravos do pecado, que só Cristo poderia libertar. Em vários momentos ali no próprio livro de João, né, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, né? Então, dando ali um povo específico. João capítulo 6, se eu não me engano, Jesus fala, né? Todos aqueles que o meu Pai me deu virá a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, assim, não apenas as cartas de Paulo, mas toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Então, eu creio que a doutrina, ela é bíblica. Mas eu tenho um carinho muito grande por muitos irmãos arminianos sérios, que, né, tem uma divergência em alguns pontos, mas que creem em Cristo como Salvador, que receberam Cristo como Salvador, que sabem que são pecadores que precisam de Jesus. E um arminiano sério mesmo, ele sabe que ele foi salvo pela graça de Deus, né? Existe uma doutrina pelagiana, que já não é arminiana, que já é uma outra coisa que fala de livre-arbítrio, que os arminianos sérios não defendem, né? Então, esses eu também
embora eu divirja um pouco de algumas coisas, eu os considero como irmãos. Tem muitos irmãos da Assembleia, né, que a Assembleia é a Arminiana Assembleia de Deus, que eu considero como irmãos, que na verdade tem uma admiração e um carinho muito grande. Eu gosto muito de ver as pregações do pastor Eliseu Rodrigues, do pastor César Cavalcante, e tem aí muitos pastores sérios que eu considero e eu respeito muito. Mas, voltando aqui para dona Suzana Wesley, algumas coisas que eu estou falando isso por quê? Para não dizer que, porque era contra o calvinismo. Não, não só isso. Mas o comportamento mesmo, sabe? Algumas coisas assim que eu questiono muito. Por quê? Nós já falamos aí nos vídeos anteriores sobre 1 Timóteo capítulo 2:12, né? Que a mulher não deve exercer a autoridade de homem. O foco do apóstolo Paulo não é que as mulheres têm que ficar caladas na igreja no sentido de elas não podem falar nada como se fosse uma religião muçulmana, né? Não é isso. Mas é no sentido de não exercer a autoridade de homem, ou seja, Deus levantou líderes para cuidar da igreja de Cristo e nós não devemos interferir. Nós, mulheres, não devemos interferir. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar, como o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, né? Que a mulher que seja como Sara, né? Sara é nosso exemplo de mulher de Deus, né? Que ela esperava no Senhor, né? Ela confiava no Senhor. Então, por exemplo, naquela situação ali onde Abraão entrega Sara para uma situação bem constrangedora, né? Abraão, com medo da morte, ele entrega Sara para o rei do Egito, né? Agora eu esqueci o nome dele. Acho que é Abimeleque. Esqueci o nome dele, vou deixar aí, né, se eu lembrar. E aí, tipo, super constrangedor, né? Ele entrega a mulher dele fingindo que é irmã, né? A história tá lá em Gênesis, só pra poder não correr o risco de morrer, né? E aí, o que acontece? Sara se submete a tudo aquilo, e esse é um exemplo, né, de alguém que confiou no Senhor, né? Ela poderia falar, você tá ficando louco, homem? Você ficou maluco? Mas não, ela confiou no Senhor, que o Senhor livraria ela daquela situação, que Abraão colocou ela ali. E foi o que aconteceu, né? Deus deu um sonho lá pro rei do Egito e ele ficou sabendo por meio de Deus que Sara era casada com Abraão e ele ia cometer uma loucura, né? Deus ia amaldiçoar a terra dele, enfim. Então, um exemplo de alguém que confiou no Senhor, né? Então, Sara é o nosso exemplo, né? Quando nós somos insubmissas, no sentido de tomar frente das coisas, né? A gente viu ali nos vídeos anteriores sobre Jezabel, sobre a Thalia, sobre mulheres que tomaram uma posição que não lhes cabia, né? E não é que Deus é machista, Deus é bom. E então ele não daria fardos para nós difíceis de carregar que nós não poderíamos, né? Nós não suportaríamos, né? O próprio apóstolo Pedro, né, na continuação, né, quando ele fala de Sara, em 1 Pedro capítulo 3, ele fala que as mulheres são um vaso mais frágil, que elas têm que ser cuidadas, protegidas, né? Quando eu descobri isso, né, quando a gente, né, que nasceu nos anos 80, 90, que cresceu nesse mundo feminista que a gente, né, tem oprimido a gente, assim, quando eu descobri que eu nasci mulher, e que muitas das coisas que a sociedade me obrigava a fazer, eu não precisava necessariamente fazer, porque Deus me fez fêmea, Deus me fez mulher, e o meu corpo, a minha mente não aguentaria algumas coisas. Isso foi como se um fardo caísse dos meus ombros, sabe? Então, deixar de exercer a autoridade de homem, né, como a Bíblia fala, né, de eu não ter que dar conta de tudo, de eu assumir minha fragilidade em alguns momentos, de eu entender que eu não fui chamada para ser líder de algumas coisas. Então isso foi como se um fardo pesadíssimo caísse nos meus ombros, sabe? Então, lendo aqui essa bibliografia de Suzana Wesley, eu fiquei um pouco chocada, porque não foi muito isso que aconteceu, sabe? Ela se intrometeu muito na vida de John Wesley. Ela teve uma briga, né? Aquela briga famosa de John Wesley com George Whitefield. No final, a gente vê que John Wesley, ele meio que se reconciliou com Whitefield e eles foram amigos, andaram juntos, embora discordassem de muitas coisas, eles se consideravam como irmãos, né? Mas enquanto Suzana Wesley estava viva, né, ela ficou viva ali até os 42 anos, 42 anos de John Wesley, né?
enquanto ela estava viva, ela se intrometeu muito em questões teológicas, o que eu acho que isso é contra a palavra de Deus, justamente pensando lá em 1 Timóteo 2,12, né?